Olá a todos, de volta com o segundo vídeo falando sobre classes internas. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre classes internas comuns. Eu quero iniciar relembrando que uma classe interna tem acesso aos membros da classe externa que a estiver encapsulando, mesmo que esses membros sejam private, tá? Então aqui eu tenho um membro private, que é o N, né, o atributo N, do tipo string, da classe externa. E aqui eu tenho a classe interna acessando diretamente esse atributo. Esse é um exemplo bem claro de que uma classe interna tem acesso a todos os membros e atributos da classe externa que a estiver encapsulando. No caso, fora está encapsulando a classe dentro, tá? Além disso, uma classe interna comum ela não possui declarações estáticas de nenhum tipo, tá? Você não está vendo nenhuma declaração estática aqui na classe interna comum, tá? Vamos manter bem esse frisar bem isso. Bom, até esse momento eu mostrei apenas uma das sintaxes permitidas para a classe interna comum, das sintaxes possíveis. Agora eu vou demonstrar outra, tá? Nessa mesma classe. Bom, a outra sintaxe possível seria fora ponto dentro recebe new fora ponto new dentro. Opa. New dentro. Ok. Daqui, o que eu posso dizer é que a gente ainda tem acesso aos membros da classe, para que a classe interna, relembrando que a classe interna seja instanciada, ela precisa de uma instância ativa da classe externa. E isso aqui está sendo obedecido, tá? Aqui está dando um erro porque está dizendo que o método acessar interna ela não está definido para a classe fora ponto dentro. Por quê? Porque o método acessar interna, eu vou até comentar essa linha aqui. E aqui, ao invés de chamar o acessar interna, nós vamos chamar o acessar externo. Tá. O efeito dessa sintaxe aqui acaba sendo o mesmo. Agora vamos explicar o que foi feito aqui. Antes eu tinha uma instância da classe interna criada dentro do método acessar interna. Ela era necessária, tá? Para o tipo de sintaxe que a gente usou antes. Aqui o método acessar interna, na verdade, com esse tipo de sintaxe, não está fazendo absolutamente nada. Como que eu consigo chamar o método acessar externa, que é da classe interna? Esse método aqui. Devido a essa sintaxe. A classe fora é a classe que está encapsulando a classe dentro. Criei uma instância dessa classe, criei através do new fora.new dentro, né, esse novo objeto, e consegui fazer a chamada. Essa sintaxe faz com que eu consiga chamar um método da classe interna, tá? Então é uma das sintaxes válidas. Eu vou executar aqui. E vocês vão ver que o resultado acabou sendo o mesmo. Ou seja, a instância da classe externa existe aqui, através dessa chamada. Depois eu chamo a classe interna, atribuo crio uma variável para ele, e depois crio um novo objeto, chamando sempre a classe externa primeiro, criando primeiro a instância da classe externa, tá? Ou seja, por isso que eu criei primeiro o new fora. Se eu inverter aqui, se eu criar o new dentro ponto new fora, isso aqui não vai ocorrer. Por quê? Porque essa dentro aqui é a classe interna. Ela precisa da classe externa para ser instanciada, ok? Então essa é uma das sintaxes possíveis. Tá. A outra maneira ainda de fazer essa instanciação. Por exemplo, eu crio aqui uma instância da classe fora. Ok. Criei a instância da classe fora. Para eu criar a instância da classe interna, eu preciso fora.dentro fd recebe f.new dentro. Isso aqui
também é possível, tá? E aí você vê que o fd vai ser capaz de chamar o método acessar externo. Então essa é outra sintaxe possível. Veja bem, criei uma instância da classe fora, né, que é criei um objeto aqui da classe fora, representado pela variável f. A diferença desse aqui para a chamada anterior é que eu uso a variável f, que representa a instância da classe externa, e depois ponto new dentro novamente. Ou seja, a sintaxe ela muda, mas o objetivo principal não. O objetivo continua sendo o mesmo. A necessidade de uma instância da classe externa, para que eu consiga instanciar a classe interna. Essa forma de instanciar ela acaba sendo igual, independente do método main estar dentro ou fora da classe externa. No caso aqui, você vê que o método main está dentro da classe externa. Tá? Então a forma de instanciar ela acaba sendo a mesma. Uma outra sintaxe possível é essa aqui. Dentro, ponto, new fora, ponto, na verdade eu acabei invertendo, new fora, né? A instância da classe externa, ponto, new dentro, ponto, acessar externo. Essa é outra sintaxe válida também, tá? Veja bem, a forma de instanciar continua sendo a mesma, classe externa, classe interna e acesso ao método da classe interna, tá? No caso aqui eu estou querendo chamar o método da classe interna. O funcionamento é igual, o resultado acaba sendo o mesmo. Então é outro tipo de sintaxe que também é válida. O que não seria válido era o que eu estava tentando antes, o new dentro antes do new fora, ou seja, a classe interna antes da classe externa. Tá? Isso aí não é válido. Uma outra possibilidade que também é permitida é que uma instância da classe interna ela seja um atributo da classe externa. Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou remover essa linha aqui. Vou remover isso aqui. E vamos ver como é que isso funciona. Bom, então temos aí a classe interna e a classe externa. Vamos criar aqui então a classe interna como membro da classe externa, ou seja, dentro de recebe new fora ponto new dentro, certo? Dentro de recebe new fora ponto new dentro. O que eu fiz aqui? Eu criei a classe, eu fiz com que a classe interna seja um atributo da classe externa, tá? E daí para frente o funcionamento acaba sendo o mesmo. Eu vou retirar esse método acessar interno aqui para ficar mais claro, porque ele não está fazendo nada aqui nesse momento, tá? E na hora da instanciação eu vou instanciar fora recebe new fora. E aí sim eu vou usar a instância da classe interna para poder chamar o método que ela tem. Então veja bem, criei uma instância da classe, criei a classe interna como atributo da classe externa. Na hora de instanciar, eu só instanciei a classe externa, porém eu usei esse atributo que está lá definido como instância da minha classe externa. Então essa é também uma sintaxe permitida, tá? Se você tiver dúvida na hora de criar essas classes, baseado só nesse exemplo que eu passei, crie outras classes e vá utilizando, você vai entender melhor, tá? Mas inicialmente o conceito principal é, para a classe interna existir, ela precisa de uma instância da classe externa. Isso tem que ficar bem claro. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho o assunto. Na verdade eu vou continuar falando de classe interna comum, só que eu vou falar da relação da palavra-chave this com
essa classe interna e externa. Para isso, eu vou criar aqui uma nova classe, tá? No pacote das classes internas. E eu vou colocar o nome dessa classe como fora2. Tá? Vou manter o padrão dos nomes. Não, vamos fazer diferente. Vou colocar essa classe como A. E dentro dela eu vou criar a classe B. Ok. Então já tenho a classe interna e a classe externa. Bom, um objeto faz referência a ele próprio normalmente por meio do uso da referência this. This, eu não sei se eu já comentei, eu devo ter comentado em outros vídeos, é uma palavra-chave reservada do Java. Tá? Então, para demonstrar isso, eu vou criar alguns atributos bem simples. Private int a recebe 2 e vou chamar um método toString aqui. Public string classe externa A. Só para a gente identificar o que vai estar sendo chamado. Está dando erro aqui. Se eu fechasse o toString ia ficar melhor, né? Desculpa aí os erros de sintaxe, tá, pessoal? Aqui eu tenho que pôr um return, né? Ok. Tá. Então criei o toString da classe externa. Agora dentro da classe interna eu vou criar um método. Eu vou criar um método acessa referência. E aí vocês vão entender o que eu falei sobre a palavra-chave this. Veja só, sysout classe interna D mais a palavra-chave this. E um outro sysout eu vou colocar aqui como externo apenas, mais a classe externa ponto this ponto ok. Dentro da classe interna ainda vou criar também um método toString que vai retornar classe interna D. Para não confundir, vou deixar aqui só como interna, senão vai aparecer a mesma saída e aí vocês podem confundir. Tá. Então, criados esses dois métodos, né? Vamos então instanciar, vamos criar aqui o método main. Para eu instanciar, então, eu preciso de uma instância da classe externa ativa, e aí ab ponto a chamada ao método da classe interna, que é o acesso à referência. Tá. Agora veja só, na primeira chamada eu tenho uma chamada this. Essa chamada this faz referência ao próprio objeto, nesse caso ao objeto da classe interna B, tá? Na segunda chamada eu tenho a.this. O this está indicando que eu estou chamando a classe interna A e o seu atributo private lá da classe interna. Vamos rodar aqui para ver como é que funciona. Java Application. E veja só, classe interna A, classe interna
classe interna B. Externa chamou o número 2. Veja que essa chamada aqui do toString da classe externa A, ela acabou não sendo realizada. Por quê? Porque eu não chamei o método toString da classe externa. A minha referência this chamou exatamente o atributo. Por isso que aqui não apareceu no resultado do console o número 2. Apareceu interna, que é essa primeira chamada aqui, classe interna B. Depois apareceu externa, classe externa A. Desculpa, classe externa A não. Externa 2. Para que apareça classe externa A, eu tenho que mudar a chamada aqui. Ou seja, eu tenho que fazer uma referência ao próprio objeto chamando o método toString. E agora sim ele chamou essa mensagem e essa mensagem. Vou colocar 2 pontos aqui para ficar mais claro. Vamos executar novamente. Então, a chamada de referência ao próprio objeto é feita através da palavra-chave this. Ela pode ser usada dentro do código da instância. Então ela não pode ser usada dentro de método estático. A gente vai entender isso um pouco mais para frente. Mas não existe this dentro de métodos estáticos, por exemplo, ou de atributos estáticos. Bom, pessoal, nesse momento eu vou encerrar então essa parte sobre classes internas comuns, tá? Todo o conteúdo, toda a sintaxe básica para esse conteúdo eu consegui passar aí para vocês. Lembrando novamente que uma classe interna comum é um membro da classe externa, exatamente como os atributos e métodos. E os modificadores de uma classe interna, isso é importante, eles podem ser, eu vou colocar aqui até comentado, tá? Uma classe interna pode ser final, ela pode ter um modificador abstract, ela pode ter um modificador public, ou seja, se eu mudar aqui para public class B, ele vai instanciar da mesma maneira, vai funcionar, desculpa, vai compilar. Ele pode ter private, ele pode ser protected, ele pode ser strict, FP é um modificador pouco usado, é uma palavra-chave reservada também do Java, pouco usada, e pode ser static. No caso do static eu vou deixar para explicar mais para o final, porque quando você cria uma classe interna e coloca a palavra modificador static, você torna essa classe uma classe aninhada de nível superior, em vez de somente uma classe interna. Mais para frente, ainda nessa lista de reprodução, vocês vão entender melhor. Então, os modificadores podem ser esses, e aí abstract, public, private, ela também pode ser private, tá? Veja que compila da mesma maneira. Ela pode ser protected, vai compilar da mesma maneira. Só que aí quando a gente for falar sobre os atributos, sobre os modificadores de acesso, vocês vão acabar entendendo melhor o que significa modificar cada um desses aqui, tá? Bom, por enquanto é só. Agradeço aí a audiência de todos. Peço que se inscrevam no canal. E muito obrigado, até a próxima.